Buenas tardes, buenas noches. Hoje um programa especial. Estou aqui com o Caminito. Veja, Caminito está de cá. Olha lá, El Caminito, Argentina, Buenos Aires. Trazemos aqui hoje um ilustre e ilustrado jornalista argentino, um dos fundadores do Página 12, importante e combativo jornal argentino, em oposição ao Clarim e à mídia hegemônica argentina. Por isso esse programa agora é gravado. E é gravado ao vivo aqui, tá certo? Então, ele vai acontecer continuamente, né? Nós estamos gravando ele agora às 15h20 e pouco aqui do Brasil. E daqui a pouco ele entra ao ar, na quinta-feira, dia 26 de setembro de 2024. Daqui a pouco ele vai entrar ao ar às 21 horas ao vivo. Então é muito importante que você, nesse momento, curta, compartilhe, dê seu like, porque como ele é gravado, além de tudo, então, para que ele possa assumir uma relevância maior no algoritmo, esse debate chegar mais longe. Né? Então, eu já cumprimento aqui o Nelson Candelária, que eu sei que está aí, indefectível, o primeiro a chegar. Cumprimento aí a dona Silvia, né? A dona Ana, Maria Bernardes, né? Todas que estão aí, que eu já sei que estão aí, e que estão sempre conosco no Moinho, que é a comunidade concomitantemente mais crítica e gentil das nossas redes. Não é isso? Crítica e gentil. Então sejam bem-vindos e sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas. Sim, vamos arrastar um portunhol daqui a pouco. Não? E como estamos às 15 e pouco do Brasil, um cafezinho de boa procedência, no melhor estilo, café vindo do alto da Serra da Canastra, da nascente do Velho Chico, Rio São Francisco. Então, prepare o seu chá, prepare o seu café, chame seus companheiros, suas companheiras, seus irmãos, irmãs, seus amigos e camaradas, tá certo? E vamos juntos, né? Bom, estará conosco também Silvia Portela, nossa companheira mensal aqui, ilustre, amada, a desejada das gentes, como diria Jorge Amado, aclamada das gentes, estará conosco. Eu vou para a nossa reflexão crítica aqui, semanal, no seu programa semanal de geopolítica, de relações internacionais, de política internacional. Bom, vou pegar o nosso editorial breve aí, dessa semana. Luiz Nassif tem um texto maravilhoso, né? Muito gostoso de ler. Um texto curto, um artigo. Desses que você vai lendo assim, tomando um cafezinho, é um deleite, né? Você lê tranquilo, assim, para relaxar. Foi publicado, salvo engano, no final dos anos 90, na Folha de São Paulo, né? Quando ele estava lá, né? E foi republicado no GGN, acho que esse ano, ou no fim do ano passado, ou esse ano, um texto muito gostoso de se ler. Sobre a final da Copa do Mundo, em 1958, que o Brasil é campeão pela primeira vez, em que, em um momento ali, ele vai chamar de a imagem do século. Vai dizer Luiz Nassif que a imagem do século é o Didi carregando o pai, né, o criador da chamada folha seca, chute estrondoso, com muito efeito. Né? A bola vai indo, ela cai de uma vez. Não? O príncipe da Etiópia, né, o príncipe etíope, né, como era a alcunha dele, pelos grandes radialistas dos anos 50 e 60. Depois que o Brasil leva o gol na final da Copa contra a Suécia, o Didi vai pacatamente, de maneira muito singela, suave, e pega a bola no fundo da rede e volta tranquilo, andando, caminhando. Uma segurança e uma frieza sublimes, né? Como quem vai pegar um suco ali de laranja na porta da geladeira. E dizendo para todo mundo, calma, calma. Que é o Brasil, nós vamos virar. Naquele momento era muito importante porque a síndrome do maracanaço, aonde Nelson Rodrigues vai dizer sobre o chamado complexo de vira-latas, não? Que reina aí nos setores mais atrasados da nossa elite dominante. O complexo de vira-latas nasce justamente depois da derrota em 50, no Maracanã, contra o Uruguai, ou do Didia, e vai ser
O espírito do Maracanaço vai rondar o Brasil, chega na final, um time encantador. Edson Arantes do Nascimento nascendo para o mundo, o Rei Pelé com apenas 16 a 7 anos. No entanto, o jogador mais importante, até ali, a grande expectativa da Copa, o Nassif conta isso muito interessantemente, ele viu um treino, os treinos foram aqui em Poços de Caldas, era o Didi era o grande nome. O Didi é um tipo de jogador clássico, que não se faz mais. Com muita frieza, e naquele momento ele está dizendo para o mundo inteiro, vamos pôr a bola no chão e vamos resolver. Nós não vamos entrar nessa crise. É muito potente essa imagem. E eu confesso que depois desse texto, não passa uma semana que eu não lembre dessa imagem. Sobretudo em momentos muito angustiantes, que tem sido padrão aí nessa conjuntura global. O Lula é o Didi da política internacional. Ele é um jogador clássico que não se faz mais. É isso que nós vimos agora na Assembleia Geral das Nações Unidas, no discurso de abertura da Assembleia, feito pelo presidente Lula. Ele é de outro panteão, ele é de outro patamar, é de outro nível. Ele é de uma geração de grandes políticos com P maiúsculo, de polis, do público. Como diria Aristóteles, um animal político. O presidente Lula é um animal político. Ele é de uma geração de políticos que não se fazem mais, de líderes, e de líderes mundiais e globais que não existe mais. Como existiu lá atrás, como foi Franklin Delano Roosevelt, como foi o próprio Churchill, como foram alguns líderes importantes da Eurásia, como foram outros aqui também, da América Latina, e que parou de se fabricar entre os anos 50 e 60, como aqueles jogadores, como Didi, Rivelino, Pelé, Tostão, Jairzinho, Cruyff, enfim, Platini, depois. Essa característica de líderes não existe mais. O discurso do presidente Lula é a voz da sensatez global. A lucidez do presidente Lula, ao tocar nos principais pontos hoje dos movimentos tectônicos no sistema internacional, é a grande voz de lucidez não só do Sul global, com uma grande liderança do Sul global, mas de todo o sistema internacional. Veja o que foi o discurso de outro líder da sua geração, completamente decadente, Joe Biden, no seu último discurso na ONU. Veja o discurso de Joe Biden. Joe Biden toca os tambores da guerra. Fala muito para o público interno, mas toca os tambores da guerra. O que é a Europa? Veja o discurso dos líderes europeus, é um deserto de ideias. Não se tem mais líderes europeus globais, mundiais, que podem fazer articulações globais. Os líderes chineses e russos não estavam presentes, sequer, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Que é Boric e o que é Milei, que atacam países vizinhos. O presidente Lula, ele defende os países aqui. Defendeu lá os países que são cerceados, de maneira muito corajosa, para, inclusive, desespero do viralatismo aqui brasileiro e latino-americano. (24 milhões e 400 mil pessoas. Esse é o número mais importante que ele falou, presidente Lula. Foi o número de pessoas que nós tiramos da extrema pobreza em um ano de governo Lula, no primeiro ano do governo Lula. 24 milhões e 400 mil pessoas. Isso é a força do presidente Lula, é o combate à fome. E o combate à fome ele tem porque ele tem isso no seu currículo, na sua biografia. E a maneira como ele consegue ser respeitado pelos grandes líderes globais, não só estatais, veja, ele é condecorado por lideranças expoentes da chamada sociedade civil transnacional, sem se abaixar a cabeça, sem ser um deles, sem se corromper, trazendo ali o discurso da fome, da desigualdade, do combate ao neoliberalismo, que é tão fundamental. E o discurso, o tom mais importante que foi a tônica dessas Nações Unidas. Disse o português Antônio Guterres,
secretário-geral das Nações Unidas. Abre aspas. Reformar não é uma opção para as Nações Unidas. Ou a ONU se reforma, ou a ONU colapsa. Ninguém tem essa lucidez e essa sobriedade como o presidente Lula nesse momento. E eu vou fechar aqui. O que o presidente Lula diz? O presidente Lula propõe fazer uma constituinte, uma nova constituinte da ONU para os próximos anos, para as próximas gerações. A ideia é o seguinte, né? Você precisa de 2/3 da aprovação dos países, Estados-nações, os 193 países que tem na ONU, 2/3 da Assembleia Geral, mais 9 dos 15 que existem no Conselho de Segurança da ONU. Esse é o, digamos, a primeira, é o que precisa ser feito. E aonde os que têm direito a veto não podem vetar nessa fase, nessa primeira fase. Claro, é muito trabalhoso, claro, tem muitas dificuldades, claro. Mas Celso Amorim, eu lembro uma vez que eu trouxe o Celso Amorim para uma palestra nas faculdades Sul Branco em São Paulo, ele dizia para mim, olha, eu sou da geração de 68. Eu sou de uma geração que não se conforma com o mundo como ele é, que pensa em transformar o mundo. Lula, Celso Amorim, o Aldo, né, que vocês conhecem, o Aldo Faleiro, eles estão de olho, né, que essa transformação ela tem que começar, ela tem que ser viável. É uma proposta extremamente corajosa, intrépida, ousada e necessária, fundamental. Ela traduz as palavras do secretário-geral da ONU em ação, em atitude. Este é o grande ponto. Como disse o embaixador Bustani aqui, dos grandes, dos maiores, né? Um dos heróis nacionais, na verdade, que esse país já produziu, ele disse, foi muito interessante, né? Ele diz o seguinte, o que o presidente Lula está tentando fazer é reformar a ONU e as instituições globais principais antes que seja tarde demais, quer dizer, antes que haja uma terceira guerra mundial. Porque a reforma é inevitável. A questão é, nós vamos precisar chegar numa terceira guerra para ter uma reforma posterior? Ou é possível reformar antes para impedir uma terceira guerra? Então, a lucidez do presidente Lula é muito importante. E eu fecho aqui, né? É impressionante a falta de entendimento de profundidade desses setores mais atrasados da nossa elite, que tem proeminência em muitos locais, que não conseguem entender isso. Mas isso, obviamente, é entendido no mundo todo, do sul global até as grandes potências, é recebido diferente pelos diversos setores e marca, né, a liderança, tanto do presidente Lula e o reconhecimento do Brasil nesse tempo do mundo. O discurso da lucidez. Sem mais delongas, nós vamos trazer aqui agora os nossos convidados, porque nós vamos falar de um outro discurso, e vamos falar da nossa crise aqui no nosso quintal, vamos falar do governo Milei, da Argentina, vamos falar do discurso de Milei, muitas coisas aqui hoje. Bom, Silvia Portela, seja bem-vinda, Silvia querida. Eu fico esperando o mês inteiro para te ver. Como é que você está? Bem, você, como é que vai? Gostou do discurso do Lula, Silvia? Presidente Gostei. Lula? Gostei muito. Agora, bom, tudo bem. Vamos apresentar o Martim, já que você falou que nós vamos falar do quintal, a Argentina não é quintal. Eu digo quintal latino-americano, é melhor. Obrigado pela correção aí, né? Eu pensei no sentido do geógrafo. Eu entendi, eu entendi, claro. Estou gozando você, porque eu sei muito bem como você pensa, mas enfim. Todo mundo é quintal de todo mundo. É que eu me lembrei, quando começou a discussão do Mercosul, aquele cara que era dono da Sadia, esqueci o nome dele. Sei quem é. Acho que ele foi até ministro do Lula. Eu assisti um debate com ele, que ele falava para os empresários, vocês não têm que se preocupar com o Mercosul, tem que pensar que o Mercosul é mais um estado do Brasil. Meu Deus do céu. É isso, Silvio, é dessa gente que a gente está falando. É brincadeira, viu? Eu estou brincando aqui com o Pedro. O Pedro é um grande professor. Foi uma importante fala.
Vamos lá, Martim, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Buenas tardes, buenas noches, como estás? Silvinha, introduza o Martim aí para nós. Bom, Martim é um grande periodista na Argentina, um grande lutador. Na verdade, eu conheci, antes não conhecia, conheci ele. Eu conheci numa circunstância bem interessante. Foi quando o Zé Dirceu foi preso, por causa do mensalão, e estava difícil aqui no Brasil fazer qualquer coisa, né, Pedro? Aquele período para nós foi terrível, você não podia fazer nada. E eu estava na Argentina e, através de um amigo, conversei com o Martim para ver se era possível fazer um artigo no Página 12 esclarecendo que não era ladrão, entendeu? Que o mensalão não era o mensalão. Foi assim, foi aí que eu o conheci. E de lá para cá, sempre acompanho todo o trabalho dele e acho que ele pode falar melhor. Então é isso, tá? Eu acho, só para fechar aqui antes de começar, eu sempre tive uma grande amizade com o embaixador Botafogo. Hoje ele está aposentado, faz tempo que eu não vejo, mas ele fala uma frase que eu concordo muito. Ele fala: a relação Brasil-Argentina não é uma escolha, a geografia impõe. O destino é imposto pela geografia e pela nossa história. Então, trazer a Argentina para a discussão, para nós, é como discutir o Estado político brasileiro, porque é parte. Nós não iremos para nenhum lugar sem o outro. Por isso que eu estou brincando da história do quintal. Não é o quintal, talvez seja a varanda, Pedro. Todo mundo é quintal de todo mundo aqui. Somos todos aqui, sul global, enfim. Tem que ser bem bom humor. É isso. Muito obrigado, Silvia. Muito obrigado, Pedro. Eu vou falar perfeito portunhol. Graças. Muito bom. Português seria pretencioso. Eu vou falar portunhol. Eu sou jornalista. Em Página 12, também na televisão. En un programa llamado QR. Qué raro, sería. QR, qué raro, qué extraño é o governo argentino, qué extraño é o estado da situación argentina, qué extraño é o mundo. É QR, como a electrónica, mas o QR significa algo distinto. Por eso es que no imposible hacer lamentablemente esta entrevista en vivo, porque a misma hora yo tengo participación en un programa de televisión. Eu sou graduado en Historia, como especialización en las relaciones internacionales. Yo escribo sobre... Eu faço análisis internacional no jornalismo hace 40 años. Yo tengo 44 años de jornalista. Hace 40 años, exactamente hace 40 años, yo escribí una materia sobre la paz, o proceso de paz entre Argentina o Chile, que fue o gran tratado. Del lado argentino estaba o presidente Raúl Alfonsín, primero presidente de la democracia. Del lado chileno ainda está Pinochet, de dictadura, mas las negociaciones arribaron a un final feliz que fue o acuerdo con Chile en ese momento. Y después algo que yo me lembro como muy importante, que fue o acuerdo de Foz do Iguazú, noviembre de 1985, que fue a base da integración entre Argentina y Brasil, y a base de construcción de confianza entre Argentina y Brasil, que pudieran haber sido, yo no sé, tal vez sea alguna exagerado, mas yo soy jornalista, los jornalistas somos personas exageradas. Tal vez teríamos, se me hizo, un destino de India y Pakistán, con la construcción de confianza mutua en el campo atómico. Desde ese momento, Brasil y Argentina tornaranse amigos. No eran amigos, eran vecinos, tornaranse amigos. Yo pude ver de primera mano experiencia con la visita de o presidente Alfonsín en ese momento
a planta nuclear de Iperó. Então, a política interna brasileira e a política exterior brasileira foi muito familiar para mim. Em 1999, o Instituto da Universidade de San Martín, con Alberto Ferrari Echeverri e Jorge Neme, invitou un importante dirigente político, Didi, ou seja, Lula. 1999 foi a primeira visita à Argentina de Lula. Alberto Ferrari Echeverri invitou-me ao Aeroporto Internacional de Ezeiza para recibir a Lula e un acompañante que desde ese momento convirtióse nun maestro, en un grande amigo até súa morte, que foi Marco Aurelio García. Marco Aurelio García foi uma persoa muito importante em geral para o mundo, em geral para o Brasil, para as relações exteriores do Brasil, pero para mim personalmente foi uma guia, um maestro, um amigo, uma pessoa que eu podia falar permanentemente. Eu e Marco Aurelio, como você observa tal fenômeno? E obviamente com Marco Aurelio isso era por telefone. Outro era jantar, longas conversações sobre o mundo, os alrededores e, por supuesto, o tango. A canção Jujo Verde era a preferida de Marco Aurelio. Eu me emociono, se diz em português, eu me emociono ainda quando eu me lembro de que a uma das últimas coisas de Marco Aurelio García em vida foi um concerto de tango com Susana Rinaldi, a cantante Susana Rinaldi, que cantou Jujo Verde. Eu invitei com uns amigos aqui em Buenos Aires a ouvir Susana Rinaldi. Eu me lembro perfectamente Marco Aurelio parado, erguido, cantando así, aos gritos, Jujo Verde, como si fuera él el cantor e o protagonista. Então, a vida de Brasil, eu também fui professor no nosso Rio Branco, que Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Eu sou graduado em História. No nosso Rio Branco fui professor de Brasil Actual, que era um seminário que durou uns quantos anos. Então, essa era a minha apresentação. E eu sou de acordo. Lula é Didi. Pode ser Didi. Pode ser Messi ou pode ser Maradona, porque você, Pedro, você terminou em Pelé. Você terminou em Pelé. Eu sumaria Messi e Maradona, mas Por supuesto. mas Lula, eu sou absolutamente de acordo, mas além do carinho, além da subjetividade, tratando de ser absolutamente objetivo, que Lula está em uma categoria superior na política internacional. Eu fui testigo en Sciences Po. Lula era ex-presidente. Lula ya había sido presidente. En Sciences Po de París, el Instituto de Ciencias Políticas de París, eu me lembro perfectamente das preguntas esclavócratas de algunos jornalistas brasileños. Por ejemplo, preguntas, no a Lula, preguntas al director de Sciences Po, uma persona da França. Como é que você vai invitar o presidente Lula que não tem título universitário? Uma pergunta, duas perguntas, três perguntas. A quarta pergunta, o politicólogo francês respondeu: pode ser que não tenha título universitário, mas vocês têm que discutir esta questão com milhões e milhões de brasileiros que votaram nele para presidente. Essa é a democracia. Eu me lembro perfectamente como Lula explicou na conferência, depois disso, explicou na conferência que, por exemplo, a União Europeia não era uma conquista europeia, era uma conquista da humanidade toda. E que a União Europeia não tinha direito de destruir a União Europeia, não somente por Europa, sino por a estabilidade do mundo. Esa é a visão estratégica de Lula. Não é uma visão neutralista, não é uma visão indiferente. É uma visão que tem permanentemente em conta os objetivos da paz, da justiça social, de desenvolvimento.
Eu acho que esse é o papel de Lula actual em Brasil, na região e no mundo. Teniendo en cuenta que na região, por exemplo, o governo argentino está desconectado da região sudamericana. Está orgullosamente, o gobierno de Milei está orgullosamente desconectado. Orgullosamente desconectado. No es una cuestión de rutina, es una decisión política, como fue una decisión política, podemos hablar especialmente de eso, como fue una decisión política a desconexado do Pacto do Futuro nas Nações Unidas na segunda-feira, estos días. Fue una decisión política, no es una casualidad. Son decisiones políticas, son decisiones ideológicas, son decisiones que tienen que ver con una cosmovisión, no solamente con una táctica, mas con una cosmovisión completa do mundo. Ô Martim, extraordinário. Deixa eu, Silvia, já vou passar para você, mas só para não perder isso aqui, que é a pergunta que eu tinha preparado. Ele, né, já tocou aqui, e aí depois. Primeiro, você citou o Marco Aurélio Garcia, né? Você citou a amizade com ele. Quem é amigo do Marco Aurélio Garcia é amigo do Moinho, é nosso amigo aqui, porque nós aqui homenageamos o Marco Aurélio sempre que podemos, né? Então, muito obrigado por mencioná-lo aí, essa relação bonita que vocês tiveram. Nesse sentido, né? Porque tem um nicho de economistas que diz o seguinte: há 3 tipos de países no mundo: os desenvolvidos, o desenvolvimento, a Argentina e o Japão, não? Que é uma coisa exótica, né? Difícil de explicar, não? Então, a partir daí, né? Para a gente chegar no governo Milei, nessa conjuntura, perguntando para alguém que tem esse laço, que é um argentino, que tem esse laço que você tem, essa capacidade de interpretação, enfim, e essa vivência. O que foi, né, o discurso do Milei na ONU? Como é que um jornalista e enfim, intelectual argentino pode explicar isso? Como isso está dentro dessa cosmovisão? Quer dizer, me parece que o fundamental é explicar para a comunidade brasileira o que é a cosmovisão que está por trás do governo Milei. Por aí. A primeira coisa é contar que o que Milei falou na ONU. Milei falou na ONU que, primeiro, antes de falar, a fala na ONU foi na terceira-feira. Na segunda-feira, primeiro, a Argentina fizo textualmente, são palavras da chanceler Diana Mondino, a dissociação. Un amigo mío dice que eso es para Freud, no solamente para política internacional. La disociación, textualmente, esa fue la palabra, disociación da Argentina do Pacto do Futuro. Na Argentina nem siquiera votó en contra do Pacto do Futuro. No votó, no quiso ser parte do acontecimiento do voto. China, Rusia, Cuba, etcétera, votaron en contra. Argentina no votó, y tampoco fue, también no fue abstención, fue nada. No estoy interesado ni siquiera participar de eso, como Afganistán, por ejemplo, como Burkina Faso, como Samoa. No votó, no participamos de eso, dice el gobierno argentino. ¿Por qué? Porque el argumento es que cualquier pacto das Nações Unidas quita a soberanía a los Estados-nações. Eso fue argumento textualmente. Eso es argumento. ¿Cuál es a minha interpretación de eso? O gobierno argentino está contra todo tipo de multilateralismo. Está contra todo tipo de multilateralismo y contra todo tipo de multipolarismo también, como Celso Amorim, você citou Celso, Pedro, acostuma decir, contra a multipolaridade é uma realidade. A multipolarismo é uma aspiração, mas não é uma aspiração do governo argentino. O governo argentino não quer construir um polo com Brasil, com Colômbia, com América do Sul, como é o projeto histórico dos governos Kirchner, do governo Lula, Dilma e o governo Lula 3 agora.
Não hizo. Não é um objetivo. Não é um objetivo. Milei não fala do Mercosur. Não disse a palavra Mercosur. Milei também não disse a palavra indústria. Não é uma piada. Ele não fala, não pronuncia a palavra indústria. Nunca, jamais. Ok, bien. Contra o multipolarismo. Multipolaridad, sí, multipolarismo, multilateralismo, contra integración regional, también, contra Mercosur. Creo que él dice habitualmente, ¿y cuál fue a fala na tercera feira na Asamblea General das Nações Unidas? Argentina está alineada con los Estados Unidos y con Israel. Mas él no faló dos intereses argentinos. Vamos a suponer que los intereses argentinos sean los mismos que los intereses de los Estados Unidos y los intereses de Israel. Vamos, es una suposición. No hallo eso, no acredito eso, mas vamos a suponer que eso sea cierto. Ok, mas você tem que explicar cuáles son os seus intereses, Você tem que hacerlo isso. Milei não fez isso na Asamblea General de Naciones Unidas. Hizo un rescate de Estados Unidos e Israel por un lado, y por otro lado, un discurso ideológico. ¿Cuál fue el discurso ideológico? Es interesante, es importante para mí decirlo eso. Es un discurso liberal-libertario, ultraliberal. Muy parecido a Vox da Espanha. É uma direita que tem um discurso, ao mesmo tempo, muito conservador nos valores sociais. Eles falam de guerra cultural contra o gênero, diversidades, justiça social. Milei diz que a justiça social é un problema de degenerados fiscales. Yo digo en español, degenerados fiscales, ¿sí? Justicia social dice, es cuestión de degenerados fiscales. Justicia social es un valor muy acendrado, muy fuerte en Argentina. No solo, obviamente, pelo peso do peronismo na tradición política argentina, mas as palabras justicia social son palabras importantes en Argentina. Él no es indiferente ao conceito de justicia social. Él fala contra o conceito de justicia social. Entonces, a ONU, él presentó en su fala na segunda-feira na Asamblea General a ONU como un gobierno supranacional. Es mentira. Es falso. A ONU no es un gobierno. No es un gobierno. Él no es un gobierno supranacional. El Pacto do Futuro, como máximo, una serie de, puede ser un documento con sugerencias sobre futuro para ser discutidas por los diferentes países. Ahora, existe una crítica de las Naciones Unidas, a crítica de Didi Lula, es un tipo de crítica. Es una crítica que las Naciones Unidas, hasta ahora, son insuficientes para resolver el problema de injusticia en el mundo, de concentración, de fome, de desindustrialización, los problemas del sur global, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de crítica a las Naciones Unidas que es una crítica válida. Tenemos también una bella crítica, especialmente brasileira, mas no solo brasileira, que es una crítica de India, de Alemania, etcétera, etcétera, sobre o carácter oligárquico do Conselho de Segurança da ONU. Ese es un tipo de discusión que una parte de discusión tradicional, una discusión más aguda ainda ahora, como você dijo, Pedro, porque existe, esperemos que no, pero existe por lo menos una especulación sobre que una tercera guerra mundial es posible, o probable, no sé, posible o probable. Cuán probable, cuán posible, ninguém sabe. Ok, mas está ali no horizonte. Ese es un tipo de crítica a las Naciones Unidas. La crítica es, cuidado,
se as Nações Unidas não fazem uma reforma profunda, uma transformação, as Nações Unidas não vão cumprir o seu papel histórico que sigue vivo na Carta das Nações Unidas. Ninguém questiona a Carta, ninguém, excepto os países da ultradireita, ninguém questiona a Carta das Nações Unidas sobre igualdade, os homens nascem livres, iguais, etc., 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 democracias, liberdade, autodeterminação, etc. As Nações Unidas foram muito importantes, obviamente, não somente como un ámbito de discussão de contra o colonialismo en términos de ideas. Fuera un instrumento importante en términos concretos de descolonización. No es poco, es un papel importantísimo. Mas, ok, agora, ese é un tipo de crítica. Un outro tipo de crítica é a crítica de Milei. Prácticamente en soledad. Es una crítica muy parecida a, las diferencias de poder son obvias. Yo acho que ese tipo de críticas a Naciones Unidas fue una crítica solamente comparable con la crítica de Ronald Reagan nos años 80. Mas era Estados Unidos está en poder como para quitar recursos para Naciones Unidas, cosa que Ronald Reagan hizo, efectivamente. Criticar o papel da UNESCO, por ejemplo, etc. ¿Por qué? Porque había una exageración a los olhos do reaganismo, da ultradereita norteamericana, una exageración en términos de justicia social. Ahora, ¿qué es la justicia social agora? ¿Es el socialismo? Milei dijo, a fala de Milei, exactamente esa. As Nações Unidas são un gobierno supranacional que quer impor o dominar como o socialismo. Ridículo, ¿no? Ridículo. Mas, si uno tiene una mirada más aprofundizada, en mi opinión, esa no es una crítica vacía. Es una crítica exagerada, es una crítica extremista. Mas, en realidad, es una crítica ao estado de bienestar. Você, Pedro, comparou Lula com Roosevelt, não é certo? Eu compararia, André Singer, que foi porta-voz do Lula, fez um excelente trabalho, me lembro perfeitamente, comparando o ciclo lulista com o ciclo rooseveltiano. No es absurdo comparar o lulismo con Roosevelt. No es absurdo comparar o peronismo con el ciclo rooseveltiano de fábrica de construcción de estado de bienestar. No es absurdo comparar esos ejemplos de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, con la construcción de estado de bienestar en Europa. O que Milei está haciendo es atacando o estado de bienestar, a esencia de estado de bienestar. Porque un ultraliberal conservador, ultraliberal libertario conservador. Él dice, yo soy el único presidente libertario do mundo. Ok. Es el único presidente que tiene esa fala extrema no mundo. Es el único presidente. Después, você tem a ultradereita alemana, tem Vox, tem o discurso de Trump, o discurso tal vez más que a práctica, mas tem o discurso de Trump, e tem Bolsonaro. Vocês conhecem bien este fenómeno. Mas, agregando más una cosa, Milei se presenta a sí mismo como, y esto es textual, eu sou uns 2 homens mais grandes do mundo. O outro é Trump. Textual. Não na minha interpretação. Isso é a fala de Milei. Dois personagens políticos maiores do mundo. O outro é Trump.
Pedro, Ficou ruim pro Benjamin Netanyahu, né? Que não está entre os dois, então, nessa fala do Milei. Só um abraço aí para o André Singer, né? Que foi meu professor na USP. Fabuloso. Silvia Portela, o programa é seu. muito bem, Martim. Martim, a imprensa brasileira divulga muito as notícias da Argentina por razões comerciais, econômicas e políticas. E na parte política entra só o pitoresco, quer dizer, só os absurdos. Como nós tivemos 4 anos de absurdos aqui, o Milei é comparado com o Bolsonaro. Eu quero dizer, como vocês têm mania de grandeza, vocês ganharam do Bolsonaro, entendeu? Que o Milei é pior do que o Bolsonaro. Agora, você tem que conhecer um pior que surgiu aqui. Não sei se você já ouviu falar do Marçal, Pablo Marçal. É um influenciador que é absolutamente... Espero que não surja aí. Mas eu estou colocando isso... Em São Paulo. Pablo Marçal. Sim, em São Paulo. Isso, de São Paulo. Sim, eu conheço. Aliás, o videomaker dele, que foi o que deu o soco no outro, pegou ele do outro candidato, é uruguaio. Veja só. Uhum. E um dos assessores da campanha do Bolsonaro hoje está aí com o Milei. Enfim, a direita local está se entrelaçando, principalmente no que diz respeito à comunicação. Bom, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu acho importante a gente ter uma noção, porque do jeito que a imprensa fala aqui no Brasil, você tem o Milei fazendo as loucuras dele, a massa fazendo manifestações e só. Ou seja, não tem a vida política da Argentina, que é o que eu gostaria que você falasse, porque não é só isso que acontece. Primeiro, 2 perguntas. Como foi essa última votação da questão da Previdência? Porque até então o Milei tinha perdido todas. E essa ele conseguiu ganhar, e como foi e por que foi? Segunda pergunta. Aqui, o surgimento do Marçal mostrou uma divisão dentro da extrema-direita brasileira. Tá? Na verdade, eles estão disputando quem será o próximo. Existe algum sinal desse sentido na Argentina ou ainda é muito cedo, porque o Milei está no governo, no poder, etc. E terceira pergunta, como está... Não, você falar como vai o nosso amigo Kicillof, que eu acho que será o próximo candidato, espero que sim, tá? É isso. Kicillof é o governador da província de Buenos Aires. Sí, que é uma província que tem um estado, em termos brasileiros, um estado que tem 17 milhões de habitantes, 38% da população. Então, eu vou começar por a segunda, Silvia, que é mais fácil. É cedo. É cedo para falar agora de descendência política de Milei na extrema-direita. É cedo porque são 10 meses do governo, é muito cedo. Essa é segunda. Primeira, Previdência. O que passou com Previdência é que as bancadas da oposição, a oposição dura que é o peronismo, a oposição oscilante, que a vezes é oposição e a vezes é oficialismo, que é o radicalismo, o partido histórico do ex-presidente Alfonsín, mas muito mais debilitado, muito mais debilitado. Bom, nesse caso, coordinaram um projeto para actualizar os montos e o sistema de actualização na Previdência. O projeto ganhou na Câmara de Diputados e triunfou também na Câmara de Senadores. E foi vetado. O veto existe em Brasil? O veto é uma... Sim. Ok, o veto é uma faculdade constitucional. Vamos aclarar isso. Foi vetado por o presidente. Na Câmara insistiu, mas na legislação argentina, para insistir, você precisa maioria calificada, 2/3. Foi impossível chegar aos 2/3, porque o governo captou
o cooptou uma, uma parte de dos votantes da primeira vez e incluso dos integrantes do Partido Radical que habían apresentado o proyecto original para melhorar o sistema de previdência, votaram com o governo e contra o seu próprio projeto original. Então, foi um processo de captação duro, muito evidente, muito evidente. Mas, aqui há um ponto muito importante. Este problema da previdência nos sondagens, na minha opinião de análise também, é um dos primeiros casos da pérdida de virginidade política, da pérdida de lua de miel para o presidente Milei. Por quê? Porque você tem um universo de um mínimo de 9 milhões de pessoas, que são os aposentados. Mas esses têm filhos, em alguns casos têm pais, mas filhos têm seguro, filhos, netos, etc, etc. Então, isso mais uma repressão muito selvagem contra aposentados, utilizando gás pimenta. Gás pimenta se diz em português? Sim. Gás pimenta. O Papa Francisco falou la outra semana, diante dos movimentos populares, o Papa Francisco em Roma falou, a fala foi: o governo argentino, assim, diretamente, isso foi público, o governo argentino gastou em gás pimenta da primeira qualidade, palavras do Papa Francisco, em lugar de gastar na previdência, no gasto social. A fala do Papa Francisco diante dos movimentos populares foi: o governo argentino fez uma eleição. Gás sim, gás pimenta sim, repressão contra os aposentados, uma das primeiras vezes na Argentina, em democracia, obviamente, contra os aposentados, e não puso dinheiro para previdência. Então, isso é um issue em termos norte-americanos, agora na Argentina, é um issue popular. Por quê? Porque é facilmente compreensível. Porque abarca muita gente, muitas pessoas. Isso é um fenômeno. O outro fenômeno para prestar atenção é também Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores aprovaram uma lei do financiamento universitário. Na Argentina, a enseñanza universitaria é pública e gratuita, a diferença de outros países da América Latina, incluído o Brasil. É pública e gratuita. E a gente não acredita em muitas instituições na Argentina. A justiça, o governo, o Estado, o jornalismo. Mas quando você vê os sondagens, a universidade pública e a educação pública em geral aparece valorizada em primeiro lugar. 75, 80% a favor de que se mantenha a educação pública nesse caráter público e gratuito. É muito popular, é uma identidade da Argentina. Quase como Maradona e Messi. Uma identidade muito forte na Argentina. Então, o que a presidência está discutindo neste momento é o presidente Milei prometeu que vai vetar também essa lei de financiamento universitário. E os universitários convocaram para princípios de outubro, em poucos dias, na semana próxima, uma grande mobilização, que seria a segunda mobilização. A primeira foi o 23 de abril, e foi, o cálculo é impossível, mas os cálculos mais modestos, em geral, em toda a Argentina, falam de 2 milhões de pessoas. 2 milhões. Obviamente não só universitários, familiares, pais, mães, etc, etc, etc. Por quê? Porque é um valor popular. É um valor popular. Ao mesmo tempo, é uma contradição aparente, ou há uma contradição, eu não sei, mas
Prefiero hacer a descripción e não somente análisis, e não somente a minha opinião sobre esos temas. Paralelamente, a popularidade do presidente Milei, a pesar de que ele mesmo fala de que está fazendo o ajuste se diz em português, ajuste mais duro da história, ele fala disso, não é a minha opinião como crítico. Diz, eu estou fazendo o ajuste mais grande da história mundial, porque é megalómano, tem que ser mundial, então. Ok. Apesar disso, a imagem do presidente Milei está descendo lentamente, mas se vocês comparam a qualidade e a profundidade do ajuste, Milei não está em um 20% de popularidades. 45%, estava em 60%. Depois foi a 52%. Está mais ou menos entre um 40% e 45% de popularidade. Por quê? Porque o problema é o fantasma do passado. Real ou fictício, mas é o fantasma do passado. Então, quando vocês perguntam, mas por quê? Você está bem? Não, estou horrível. Não chego ao fim de mês, não posso pagar a eletricidade, é impossível. Para mim, começa a ser um problema pagar o transporte público, jantar, etc, etc, etc. Isto é geral nos sectores populares, é geral e uma parte importante da classe média também. E a classe média argentina é muito importante. Mas eu quero provar. Eu quero dar chance a esse presidente para ver se esse presidente, porque os anteriores, sobretudo Alberto Fernández, é grande símbolo, porque é o anterior mais próximo, os anteriores foram um desastre. Então, eu quero dar a chance de, estamos mal, pero eu tenho esperança. O próximo tempo é uma luta entre a esperança e a realidade. A ver, em que momento essas entram ou não em crisis. E ao mesmo tempo, não há uma coordenação na oposição, não há uma coordenação, não há uma liderança clara, por exemplo, no peronismo. Eu vou a, Silvia, a tua terceira pergunta, por Kicillof. Kicillof seria em Portugal, em Brasil, não? Kicillof seria, como Orlov. Kicillof. Como Orlov. Sí. Bien. Kicillof fue gobernador por segunda vez. Él logró la reelección en la provincia de Buenos Aires, en el estado de Buenos Aires, que en importancia es como ser gobernador del estado de São Paulo, no Brasil. Eso es muy importante. Quizá más en Argentina, porque el estado de São Paulo es muy importante, más en Río de Janeiro, en Minas Gerais, en Argentina, en Córdoba y Santa Fe, más abajo. O estado de Buenos Aires, a provincia de Buenos Aires, que no es a capital federal, no es a la ciudad de Buenos Aires, tiene 50% do PBI industrial da Argentina. A metade do PBI industrial está na província de Buenos Aires. Então, 38% dos eleitores da Argentina. Na província de Buenos Aires, o peronismo em geral, bueno, Milei perdeu as eleições na província de Buenos Aires. E Kicillof ganhou como governador 2 vezes. Milei perdeu nas primárias, perdeu na geral e perdeu no balotaje na província de Buenos Aires. Então, uma espécie de bastião, se diz em português, ¿sí? Sí, sí. Uma fortaleza. Bien, mas não está definido ainda qual será a liderança do peronismo. E Kicillof em nenhum momento ha falado de que ele vai ser o candidato presidencial em 2027. O que Kicillof está fazendo é governando, se defendendo a província de Buenos Aires, porque uma outra característica do governo nacional é que está cortando permanentemente os fondos que constitucionalmente tienen que entregar a las provincias, no solamente a la provincia de Buenos Aires, en transporte, en educación, en asistencia alimentar para
para escolas em geral, para o sistema social, em programas para discapacitados. É isso. O título deste programa é O Desgoverno Milei. Eu titularia O Desestado Milei, porque Milei é um plano de destruição do Estado, especialmente se você destrói o Estado, começando pelo estado de bem-estar, ainda em crise na Argentina. É óbvio que o estado de bem-estar está em crise há muitos anos, desde há décadas, mas Milei não está procurando arrumarlo, não está procurando arreglarlo, mas terminar a destruição total. Então, Kicillof tem o desafio de gobernar o Estado de Buenos Aires con o governo central colocado como o mais importante contenedor, como o mais importante inimigo. E Milei fala permanentemente de Kicillof como Bolsonaro falava do Haddad ou de Lula. Comunista, o diablo, estatista, etcétera, 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 socialdemócrata, etcétera. Vocês conhecem perfectamente bien. Esta é a propaganda permanente. Por quê? Porque o perigo para Milei é efectivamente a alternativa Kicillof no 2027. Esa é a situación actual, que é uma situação dinámica, não é uma situação fácil dentro do próprio peronismo, não há uma definição a favor do Kicillof da Cristina Kirchner, esse é um dos problemas, há uma espécie de conflito surdo, um conflito subterrâneo nesse ponto, um conflito de liderazgo que não é aberto, é muito difícil de saber agora, neste momento. Eu não faço futurologia, é muito difícil saber o que vai passar no futuro com isso, Silvia. Assim, E a Cristina está fazendo o que da vida? Cristina está adoptando agora um perfil mais alto, um perfil mais público do perfil que tinha, fazendo alguns documentos especialmente sobre economia, sobre bimonetarismo, apareciendo públicamente, fazendo polêmica. Nestes dias fiz uma polêmica muito dura com o ministro de Economia, Luis Caputo, que foi o mesmo ministro que com o governo Macri, 2015 e 2019, foi o governo que conseguiu, lamentavelmente, o governo que reconectou a Argentina com o Fundo Monetário Internacional. Em 2005, ao mesmo tempo, porque coordinaram isso, eu sei, Lula e Néstor Kirchner, em dezembro de 2005, janeiro de 2006, desconectaram Brasil e Argentina do Fundo Monetário Internacional. Brasil fica ainda desconectado. A Argentina fez a reconexão com Macri, com um empréstimo que foi o maior empréstimo da história do Fundo Monetário Internacional para a Argentina em 2018. O ministro, o secretário de Finanças, o presidente do Banco Central, o mesmo equipe dessa época do Macri, é o equipe do presidente Milei neste momento. Então, Cristina está fazendo uma briga muito dura com eles. Posso, Silvia? Você... Pode. Enfim. Deixa eu... O programa é sujo. Não é nuestro. Excelente, né? Essa análise política interna privilegiada aqui que a gente tem com o Martim. E voltando aqui a tabelar um pouco, né, meio aí Messi, Didi, Maradona, essa coisa toda, no âmbito das relações internacionais, da política internacional. Martim, como é que é a relação do Milei com o Partido Democrata nos Estados Unidos? Os Estados Unidos estão à beira das eleições, aí, né, dado essas aproximações com Trump, porque aqui no Brasil, a Silvia sabe muito bem disso, né, enfim, com muita propriedade, o Bolsonaro, a família Bolsonaro, o governo Bolsonaro se associaram muito ao Trump e houve uma certa retaliação do Partido Democrata.
houve essa divisão que foi decisiva aqui, importante para os nossos rumos internos. Né? Como é que se dá essa relação do Milei com o Partido Democrata, mesmo com o trumpismo, né? Como é que o Trump acolhe do lado de lá, enfim, essa aproximação? E como é que é a relação da China com o governo Milei? Nós sabemos que o Fernandes se aproximou muito da China, né? O avanço estrutural, é em todo o mundo, é na América Latina, chinês, mas a China chegou a entrar, inclusive, nas novas rotas da seda. Desculpa, a Argentina entrou nas novas rotas da seda chinesa, né? Entrou em uma rota. Mas depois acabou não entrando nos BRICS, né? Que tem a iniciativa chinesa. Então, como é que é a relação do Milei com a China e com os partidos democratas nos Estados Unidos? Es muy importante ese dato porque no somente Milei não entrou finalmente nos BRICS, o 1º de janeiro, mas uma coisa, Pedro, a primeira medida de política externa do governo Milei foi: não vamos a completar, porque, a ver, você recuerda perfectamente, estamos falando não do BRICS, mas do BRIC+, ¿no es cierto? Dentro de mais iba a estar a Argentina y muchos otros países, Arabia Saudita, etcétera, etcétera, Etiopía, etcétera. Você sabe eso perfectamente bien. A primeira medida foi uma carta do Milei para cada um dos presidentes dos BRICS, incluído o presidente Lula, e também o presidente chinês, dizendo: vamos cambiar, como vocês sabem, vamos cambiar a política externa. Argentina, pelo tanto, não vai entrar aos BRICS. Lamentavelmente, saúde usted atentamente, amavelmente, etcétera, etcétera, etcétera. Essa foi a primeira decisão. A primeira decisão. Sem nenhuma outra explicação. Mas, ao mesmo tempo, há uma... Milei faz uma fala que repite e repite e repite, que é uma fala absurda. Você vai entender por que eu califico isso de absurda. Eu não sou fanático dos adjetivos, pero esta é absurda, que é: quem quiser, qualquer privado, qualquer empreiteiro, qualquer empresa que quiser comerciar com ou associar-se, fez associações com empresas chinesas, pode, mas não vamos ter relação do Estado a Estado. Ok. Vocês, Silvia e Pedro, capazes de explicar para mim como é possível fazer o comércio importante, não pequeno, o comércio importante, não somente com China, com qualquer país, sem relações do Estado a Estado. Vocês têm aranceles, vocês têm políticas comerciais, vocês têm a OMC, vocês têm, bueno, non-tariff barriers, barreiras, políticas não arancelarias explícitas. Tudo isso é dos Estados. Você tem objetivos geopolíticos, alianças, etc, etc. Bien. Ao mesmo tempo, a Argentina tem swaps, seguros de câmbio da China. Os swaps chineses não são parte das reservas ativas do Banco Central, mas são uma sorte de garantia para o Banco Central. Então, depois, a Argentina moderou discursivamente seu discurso anti-chinês, mas não trocou essa política de quase de insertar na Argentina numa espécie... Eu não acho que estemos em presença de uma guerra fria Estados Unidos-China. Para mim não é uma categoria científica correcta, mas lembra, justamente, não estamos numa guerra fria entre China e Estados Unidos, estamos em frente a uma disputa. Nessa disputa, a Argentina está claramente do lado dos Estados Unidos, sem haver chegado a um acordo que eu sepa com os Estados Unidos, porque a esperança do governo é: ok, nosotros hacemos buena letra, se dice en español, ¿no? Somos bons alumnos, y como somos los mejores alumnos, a maestra nos va a felicitar.
a modo de felicitación, a maestra va a nos dar 15 mil millones de dólares. Y eso es el objetivo del gobierno argentino. El objetivo del gobierno argentino es conseguir 15 mil millones de dólares, porque si no, es imposible para Argentina mantener esta política económica de recesión profunda. Argentina tiene en este año una caída del 5%. 5% que es un rebote, porque tenía una caída de 16%. Claro, es el 5 de 16. Es muy poco. Y una parte de la no caída es la exportación de productos primarios do agro. Se hizo, a caída sería de 8%. Una locura. 8%, una locura. Bueno, es una recesión imposible de mantener. Nada, es más pobreza. A gente puede ter esperanza, puede querer ter esperanza, mas tal vez puede llegar un momento en que es imposible ter esperanza, porque es imposible vivir directamente. Entonces, retorno ao tema da política exterior. O eixo da política exterior de Milei é buenas relaciones con Estados Unidos. Él dice, yendo a tu pregunta, Pedro, las mías relaciones son con Estados Unidos, no con demócratas, no con republicanos exactamente, más con Estados Unidos en general. Ok. Mas, ao mesmo tempo, quando eu falei disso, os dois homens mais importantes do mundo somos dois. Um é Trump e outro sou eu. Xavier Milei. Bien. Há uma preferência especial por Trump. É uma esperança de Milei de que Trump, se triunfa nas eleições do 5 de novembro, não há, inmediatamente vai dar a Argentina un nuevo empréstimo para sair desta situação crítica. Essa é a esperança de Milei. Novamente, eu não sou futurólogo, eu não sei que pode acontecer, mas consultando-os, eu não sou economista, consultando os economistas, eles dizem que un nuevo empréstimo equivaldría a nuevos pagos de intereses, obviamente, de juros, mas que si fueran 5.000 o 7.000 millones de dólares, sería insuficiente de cualquier manera. Entonces, no es una solución. Es difícil ver cuál es la solución, no solamente desde el punto de vista del povo, mas desde el punto de vista de economía mirada técnicamente. Cuando, además, na política externa, Milei no tiene una política... No, o presidente Milei no visitó Brasil, Chile, Colombia. Lo contrario. Profirió insultos contra los presidentes, contra la misma política que él explicó para China, explicó para Brasil. Él dijo, yo no tengo problema si los privados comercian con los privados brasileños. Mas no es una cuestión de Estado. Ridículo. Porque la integración del comercio en Argentina y Brasil comenzó justamente como una cuestión de Estado. Antes hablamos de eso, con el acuerdo de Foz do Iguazú en noviembre de 1985. Que eso disipó o esfumó la idea de que un país era la principal hipótesis de conflicto para otro. Y eso potenció fabulosamente las relaciones políticas, las relaciones nucleares, a confiança e também as relações comerciais e turísticas. Ô Martim, eu já passo, só para não fechar essa resposta. Mais especificamente, a minha pergunta é, houve alguma retaliação, se sentiu alguma retaliação do Partido Democrata em relação ao Milei, ou ao governo Milei? Não, isso não existe. Não. Porque aqui no Brasil, né, como eu disse, e a Argentina e o governo Milei continuam nas novas rotas da seda. A Argentina, ¿me puede repetir? Se a Argentina continua nas novas rotas da seda. A Argentina no dijo nada, o sea, el gobierno de Alberto Fernández firmó a ruta da seda, mas el gobierno argentino no hace nada de eso.
Não fala. Não fala e não fazem. Perfeito. Só para deixar isso. Sim. Silvia, por gentileza, a palavra é sua. Você está pegando essa questão da relação com os Estados Unidos, Partido Democrata e Trump, claro, a preferência do Milley é o Trump, mas é bom lembrar que o Partido Democrata é hoje um dos principais aliados, talvez o principal aliado do Netanyahu, que é um absurdo monumental. Como é que pode um partido que se chama democrata apoiar isso? E o Milley tem uma relação... Claro. Milley tem uma relação muito forte com o governo de Israel. Portanto, eu, sinceramente, acho... Todo mundo fala, é melhor que ganha a Camela. Eu gosto de chamar ela de Camela, não de Câmara. Melhor que ganha a Camela. Para nós, não faz muita diferença. Porque a tentativa de golpe aqui no Brasil foi feita por um governo democrata. Tá? Então, nós temos a mesma situação. Eu queria colocar para você, agora, avançar um pouco na questão internacional regional, tá? E pensar o seguinte. O Mercosul teve toda uma fase de êxito, certo? E depois, a partir do golpe, ou seja, de 2015, entrou em descenso. Primeiro, com o que aconteceu no Brasil, óbvio. Segundo, agora com o que aconteceu na Argentina. Então, a minha pergunta é, porque eu me lembro que eu falei, logo que o Milley ganhou a eleição, eu falei para alguém na Argentina, eu falei, não se preocupe com o que ele vai fazer, se preocupe com o que ele vai destruir. Porque aqui o que aconteceu foi uma destruição do Estado, literalmente. De coisas mínimas, entendeu? Mínimas. Hoje, inclusive, nós temos dificuldade do segundo, terceiro escalão que veio do governo anterior. É impressionante a destruição que foi feita no Estado brasileiro e que está sendo feita lá. Isso é um problema muito sério. Eu acho que a grande estratégia da direita internacional é mais do que construir alguma coisa, é destruir a política. E eles estão fazendo isso. Aqui no Brasil, e agora essa eleição de São Paulo é um exemplo disso. Tá, eleição política sempre teve violência, mas o nível que está hoje, né, Pedro, num baixo nível político, uma coisa horrorosa. Você não consegue, não sei se você chegou a ver algum dos programas, é uma coisa horrível, não tem nada, não tem proposta, não tem nada. E temos um Congresso horrível. Vocês ainda têm um Congresso decente, Martim? Vocês têm um Congresso decente. O daqui é indecente e tende a reproduzir-se. A expectativa que há dessa próxima eleição municipal é que ela vai fortalecer para 2026 um Congresso pior do que esse, se é que é possível. Bom, com esses quadros, eu me pergunto o que nós, sociedade civil, sindicatos, movimentos sociais, pensadores, intelectuais, jornalistas, gente de bem, o que nós podemos fazer? Não estou querendo tirar uma receita aqui agora, tá? Não tem. Eu não. acho. Hã? Tem não. Nós temos que pensar um pouco como agir, porque está muito difícil de você trabalhar em conjunto, certo? Agora, a minha grande pergunta é: o Mercosul sobreviverá? Vamos supor que a próxima eleição na Argentina vocês ganhem, aqui se mantenha. O Mercosul sobreviverá? Essa é uma pergunta. Ou talvez fosse melhor a gente pensar realmente em entrar todos no esquema do como é que fala? Da Rota da Seda e outros acordos, porque também, pensando no Mercosul, nós teríamos que repensar as regras para os países menores. Eu acho que isso sempre Silvia, um tema de crítica e de autocrítica. Vocês sabem perfeitamente. É impressionante. Argentina y Brasil, incluso con gobiernos populares y presidentes amigos, nunca, jamais
tuvo una reunión para discutir en conjunto a política hacia China. Ni una. O sea, Lula fue presidente por la primera vez el 1 de enero de 2003. Néstor Kirchner fue presidente 25 de mayo de 2003, 4 meses, sí, 4 meses después. Fueron muy cercanos, amigos, con una extraordinaria confianza. Inclusive ese que fue o punto máximo da relación Argentina-Brasil, da relación entre os governos, os partidos, os movimentos, os sindicatos. Inclusive nesse momento não foi possível, eu não sei porquê, eu perguntei isso, mas não sei porquê. Eu não sei se não foi possível, não foi. O fato é que não foi. Não houve nunca uma conversa, simplesmente conversa. Eu não estou falando coordenação, é uma etapa superior disso. Não houve uma mínima conversa sobre, ok, como é que vocês observam o fenômeno da China? O que vão fazer? Impossível. O sea, se você, Silvia, me pergunta, eu começaria por isso. Eu começaria por intercâmbio, articulação, coordenação, intercâmbio de saber, intercâmbio de impressões. Entre quê? Entre partidos, sindicatos, dentro da Argentina, dentro do Brasil, entre Argentina e Brasil. Mas isso está também. Você falava do Congresso, ou congressos. Os congressos estão fragmentados. Mas o que é incrível, ou não, eu não sei, mas não é útil, não é bom, não é eficaz. O que é incrível é a fragmentação das iniciativas conjuntas. Por exemplo, em geral, Bolsonaro é um fantasma na Argentina, ok? É correto que seja um fantasma, mas se você pergunta na Argentina, não estou falando a nível popular, porque as pessoas não têm obrigação de conhecer exatamente os matizes, os nuances da política externa, da política nos outros países. Mas, por exemplo, para nós seria extraordinariamente útil conhecer ao detalhe como foi a presidência do Bolsonaro e como foi o processo que você falou, Silvia, disso, de destruição do Estado. Porque Milei está fazendo exatamente isso. Não está inventando a pólvora. A pólvora já foi inventada e foi experimentada no Brasil. O que Milei está fazendo na Argentina não é somente um tema de discurso, não é um tema de fala, não é um tema ideológico solamente. Milei está fazendo na prática o desmonte, o desmatamento do estado de bienestar. Por exemplo, a Argentina é muito forte em muitas formas de salário indireto, não? Planes oficiais para pessoas pobres, planes para embarazadas, para mulheres pregnantes, etcétera, grávidas, isso. Obrigado, grávidas. Bueno, Milei está cortando todo tipo de salário indireto, está baixando os salários diretos, aumentando a informalidade, que é grande na Argentina, é maior que a formalidade agora, e ao mesmo tempo está cortando todo tipo de salário indireto. Isso é a destruição do Estado. Então, para nós seria extraordinariamente útil conhecer como a pólvora já foi inventada por Bolsonaro e como Bolsonaro instrumentou este processo de destrucción. Porque estamos vendo nestes dias na briga entre o Estado brasileiro, porque não é somente Lula, o Estado e não é somente Moraes do Supremo, na briga entre o Estado brasileiro e o MAS, estamos olhando não somente que há uma briga, sino que o papel do Estado é muito importante. É tão importante que, bueno, vocês conhecem bem que Musk debió retroceder, porque estaba perdiendo Brasil.
Eu acho que o interesse de Musk no Brasil não é somente X, é Starlink. Então, o perigo para Musk era perder os negócios possíveis, não somente de X, a presença política e ideológica, sino os negócios de Starlink, não é certo? Sim. Mas essa é uma demonstração extraordinária de que não só a vontade de Didi, como Pedro chamou a Lula, não somente a vontade de Didi, que é importante, mas o que sucede, que acontece quando Didi encabeza a fortaleza do Estado. Não é impossível, não é impossível. E esse caso é muito importante para nós. Muito importante. Martim, tem uma diferença aqui, vou falar um pouquinho, viu, Pedro? Tem uma diferença aqui, que é o papel dos militares no governo Bolsonaro, que no caso de vocês não está tendo, tá certo? Não porque eles não queiram, mas porque eles não conseguiram se levantar. A vice-presidente tenta ser uma continuidade disso, mas está longe. Aqui, os militares, assim como de certa forma acontece na Venezuela, apesar das grandes diferenças, ocuparam o Estado, tá certo? Você tem milhares de cargos que foram ocupados pelos militares. E se demonstrou uma coisa que foi importante nesse processo todo, porque todo mundo tinha a impressão que não, a ditadura tal, mas era honesta. Não, nunca foi honesta, sempre foi corrupta, entendeu? E agora ficou claro essa corrupção. Então, isso é uma questão. Eu acho o seguinte, tanto no caso do Brasil, quanto do da Argentina, quanto outros que a gente pode pegar, agora o próprio Equador, etc., isso é um projeto, não é querer ser maniqueísta, mas não é um projeto nosso, tá certo? Nem inventado por eles, entendeu? É toda uma técnica do ponto de vista de como manipulação, né? Aqui, por exemplo, esse imbecil do Marçal está usando o quê? Ele pegou, olha só, outro problema que vocês não têm aí, mas que pode vir a ter, que é a questão dos evangélicos, tá? Tem. A grande base... Na Argentina os evangélicos estão divididos. Tem evangélicos com Milei e tem evangélicos com o peronismo. Mas não são muitos, né? Sim, são. Estão no crescimento. Sim. Mais ou menos qual a porcentagem na população argentina de evangélicos? Mais ou menos a porcentagem de evangélicos? Eu não sei exatamente, eu acho que são mais ou menos 20%, mas estou dizendo isso de memória. Aqui está em cerca de 40%, querido. Claro. Uhum. Muito. E aí é o seguinte, da onde vem... Vamos fazer uma retrospectiva rápida. Quando o Papa polaco, como é que ele já era? Primeiro Paulo II? Paulo II. Começou a destruir a igreja brasileira e outras coisas, entendeu? Porque foi esse o papel dele, alinhado com os americanos. Foi aí que a igreja pentecostal cresceu no Brasil de uma forma... E da onde ela vem? Vem dos Estados Unidos e da Espanha, certo? Mas principalmente dos Estados Unidos. Então, essa é uma parte da estratégia mundial, entendeu? Estratégia mundial não, estratégia das forças hegemônicas ou das forças liberais. Então, tudo isso... Agora, a Argentina tem uma história política muito forte. O Brasil também tem, óbvio. Mas a história do movimento popular argentino é muito forte, entendeu? A tradição do peronismo sempre fortaleceu o Estado social. Eu, sinceramente, eu fico feliz de ver a reação do povo, porque aqui foi merda, tá? A reação foi muito pequena e eu não entendo por quê. Bom, a primeira coisa que fizeram quando o Bolsonaro assumiu foi destruir os sindicatos. Na Argentina ele não conseguiu fazer isso, não conseguiu. Pode ser que a CGT seja reacionário, que outro, mas não conseguiu destruir a estrutura sindical. E no Brasil destruiu. Isso foi tirar uma perna, tá certo? Da base de oposição. Então, eu não sei, aí eu vou te sugerir o seguinte, antes que o Pedro me casse a palavra, por que não propor ao Walter Pomar, ao Nassif, a outros, a gente fazer um seminário sobre isso, mesmo que online, entendeu? Com alguns de vocês, alguns daqui, hein, Pedro?
para discutir essas questões que ele está colocando, né? E aqui, hoje, nós estamos vivendo o seguinte problema. A destruição provocada pelo governo Bolsonaro, aliás, começou com o golpe, depois o governo Bolsonaro, foi a destruição da política. O PSDB sumiu. Horrível, sumiu. O centro não consegue enfrentar essa situação e some. E os partidos políticos hoje aqui estão muito fracos. A grande discussão, por exemplo, se o Lula não sai candidato, quem vai ser? Quem vai ser o substituto? Lula. Não, se não for ele. Não sei. Esse é o grande problema. Então, acho que tem... Silvio, eu tenho. Portela Costa vai ser a fórmula. Deixa eu só acrescentar uma. Eu vou acrescentar aqui para falar. Eu não sei. Silvia Portela, Pedro Costa vai ser a fórmula. Não, eu vou acrescentar um problema aqui. Essa questão da Silvia, que é uma questão muito pertinente, né? Obviamente. Com relação a esse componente aí religioso e ideológico, né? O Milei, ele se aproximou muito do judaísmo, porque esse é um componente muito forte aqui no Brasil. Não. Ele se aproximou não ao judaísmo, sino a Chabad Lubavitch. É um rabino, né? É a mesma coisa. Milei se aproximou ao mesmo tempo à ultradireita dos evangélicos, não aos evangélicos em geral, ao Chabad Lubavitch, não ao judaísmo, e ao Opus Dei, e não ao catolicismo. E isso é importante ter em conta. Mas aqui, na Argentina, as pessoas não têm em conta isso, porque Milei, em Nova York, nestes dias, foi à tumba do Rebbe do Chabad Lubavitch. Não foi a uma sinagoga comum do judaísmo. E Chabad Lubavitch é o equivalente de Opus Dei em termos de ideologia, de relação com os sectores mais poderosos. É um equivalente judeu do Opus Dei. E Opus Dei também tem importância no governo Milei. Isso é... obrigado, Pedro, pela menção, porque é um tema importante, é um tema ideologicamente importante também, aqui na Argentina. Isso é uma das explicações da contrariedade de governo Milei pelas palavras do Papa Francisco. Ao mesmo tempo, nela fala do Milei nas Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, nessa cosmovisão, são muito importantes duas pessoas. Um é Nicolás Márquez. Nicolás Márquez é um ideólogo da ultradireita mundial argentino. E um outro é Ignacio Laje, que tem muito importante. É argentino também, 30 e pico de anos, jovem, muito importante na Argentina, é muito importante na ultradireita mexicana, que é um dos lugares donde están los cuarteles, ¿cómo era que se decía en portugués? No era, bueno, los cuarteles militares, como ¿cuál era la palabra? Não. Quartel está certo. Sí, ok, bueno, os cuartéis da ultradireita estão, apesar do triunfo da Cláudia no México, apesar de que Andrés Manuel está saindo do governo com 80% de aprovação, é muito importante em México o peso, o poder político e financeiro destas elites que fazem os planos ideológicos e concretos, e também as correntes de pensamento para as redes, para toda a América Latina, incluído Brasil, incluído na Argentina. Agustín Laje, Nicolás Márquez. Hoje a Igreja Universal, que é a maior igreja pentecostal no Brasil, o seu ritual, na verdade, hoje é judeu. Então, isso é muito importante porque, bom, mas o que se chega aqui, essa distinção sua é fundamental, mas o que se chega aqui é que o Milei, ele se converteu ao judaísmo. Essa é uma questão que chega. E isso acontece, podemos dizer. Há essa corrente extremista, que você coloca bem, é o Opus Dei do judaísmo, mas há um processo de conversão. Ele se autoproclama judeu.
No. convertido? Não. No, nenhuma conversão, não. Lo que hay una aproximación, Milei Mas ele não foi designó, lá batizado? Ele foi batizado lá? Ou não foi? no sé, no Vamos sé. dizer, ele se diz católico. Ou, o que ele diz, ele mesmo? No es necesario porque en Argentina o presidente tiene obligación de sostener el culto católico, más de hace 30 años de la reforma constitucional no hay ninguna obligación de que el presidente sea católico, como era antes. No es importante. Ele sempre aparece com referências judaicas muito fortes, né? O cap, Claro, enfim. claro. E ele coloca, né, quer dizer, essa aproximação com Israel, tudo isso, e ele coloca, por exemplo, no discurso ali da ONU, né, pensando nessa cosmovisão, ele chega a citar lá o profeta Isaías, né, do Velho Testamento, para falar de guerra e paz, né? Ele entra por essa veia, né, por esses apitos. Enfim, é importante você No, también, pero más, Pedro, esto es un fenómeno nuevo en Argentina, mas es un fenómeno nuevo hacer uso político de la Biblia, Sim. inclusive del Antiguo Testamento, es una antigua tradición en los Estados Unidos, por ejemplo. Sim, sim. No es una tradición argentina. Argentina tiene una tradición laica. Argentina Está muito mais forte que no Brasil. Claro, tem diferença entre Estados Unidos desde... Agora, Martim, voltando à questão... Sim. Voltando à questão da China que você colocou, Sim. Eu me lembro exatamente isso que você falou. O Lula tinha acabado de assumir fazia um ano, o Kirchner também, o Xi Jinping veio fazer, não sei se foi ele ou quem foi, acho que foi ele, veio fazer uma visita nos dois países. Passou primeiro na Argentina e depois no Brasil, ou vice-versa. Os dois presidentes não se conversaram antes, e ele veio oferecer espelhinho num e bala no outro, entendeu? Então, era um período que a China agora mudou um pouco a sua estratégia política. Ela está hoje tentando fazer muito mais, por exemplo, a questão do corredor da seda, uma coisa mais envolvendo acordos políticos, etc. Eu me lembro que, na época, eu falei, não é possível que esses dois idiotas não tenham tido a capacidade de discutir em conjunto com a China. A minha conclusão, Martim, foi por puro egoísmo idiota, tá? Achar que eu vou conseguir X dinheiro. Depois quebraram a cara os dois. Então, eu acho que isso é porque se você... A questão, por exemplo, aqui tem muita discussão, né, Pedro, sobre a questão de entrar ou não entrar na Rota da Seda. Eu sei. O Itamaraty é contra. Eu sou a favor, assim como outros. Por quê? Não se trata só de uma questão comercial, se trata de uma questão geopolítica, certo? Se toda a América do Sul estiver dentro, nós não vamos estar por quê? Para não contrariar os Estados Unidos, que é um pouco a visão do Itamaraty, entendeu? Então, isso é um fator. Agora, tudo isso que nós estamos falando depende de vocês mudarem aí. Vamos procurar fazê-lo, Silvia. Eu vou procurar. Eu tenho o meu compromisso pessoal. Eu não sei se é suficiente. Eu acredito que não, mas eu vou procurar. Tá bom. Mas vamos tentar fazer isso, Pedro, um seminário nessas características? Já está acolhida a ideia aí, assim como as suas ideias. O Moinho podia fazer isso, né? E a gente se encarrega de convidar as pessoas. Perfeito, vamos planejar certo? Isso aí. Deixa eu fazer uma última pergunta. Pode ser, Silvia? Pode, eu falei muito, chega. Não, tá ótimo. Só uma última pergunta, porque, enfim, quando o debate é bom, o tempo passa rápido, Martim, e aqui, né, a coisa está indo muito bem e tal. Como é que você vê, ampliando mais, eu sei que essa é uma preocupação da Silvia, né, muito forte também, e da nossa comunidade aqui que está nos acompanhando, do Mundo ao Moinho, como é que você vê a política regional mais ampla, né? Quer dizer, como é que você vê o governo Boric? O que é o governo Boric visto aí da Argentina? Petro, questão na Venezuela, enfim, mas assim, um passando, né? Um voo de águia, assim, de pássaro bem rápido, assim.
né? Senão a gente vai precisar fazer um outro programa, depois a gente até faz para falar mais sobre isso. Mas, de modo geral, aí, a sua percepção aí da Argentina. Esta fragmentación es muy difícil, porque cada caso es cada caso. Por ejemplo, ¿cuál es a minha interpretación do caso venezolano? Venezuela, eu vou ser muito realista, além das amizades e de tudo isso que eu tenho, obviamente. Venezuela fez uma eleição pela revolución, por un camino revolucionario, ¿ok? O resto de América Latina, esta es una categoría que hallé últimamente porque estaba reflexionando sobre el tema de Venezuela y América Latina. Los procesos latinoamericanos no es una valoración, es una descripción. Yo no sé si es exacta, no exacta, pero es a mi impresión. Entonces, você tem un proceso de revolución. Yo no estoy hablando de que eso sea mejor de que otra cosa, en paralelo a los procesos de reforma. Lula, Petro, Lula 2003, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, Néstor, Cristina 1, Cristina 2, para hablarlo en términos brasileiros de 1, 2, etcétera, etcétera. Fueron procesos reformistas. Bachelet fue proceso reformista. A misma cosa aconteceu con Tabaré, con Pepe, después con Tabaré, ainda una vez más en Uruguay. Entonces, es muy difícil a convivencia si esos procesos se desacompasan. Yo sé que en la época de Lula y de Néstor, alguna vez Lula falou a Chávez. Esto no es una infidencia, es información, pero es así. Hugo, tem que devagar. Por favor, Hugo, tem que devagar. Porque cuando você fala para Venezuela, mas todos nosotros estamos acompañando a Venezuela. No somos compañeros, hermanos, amigos, etcétera, etcétera. Si você não devaga, para nós é un problema de custo político internacional y custo político nacional. Yo acho que este escenario es parecido, más agudo en esta época, ainda más agudo en esta época. Entonces, son dos andariveles. Después está a discusión sobre cómo fueran realmente las elecciones venezolanas. Mas eu não posso escindir a realidade venezolana, por ejemplo, falando Brasil, si eu tenho que colocarme na cabeça das amigas como Silvia, dos amigos brasileiros como Pedro, eu tenho que ter em conta também que vocês têm eleições municipais. E então, as alianças com outros governos amigos ou parientes ou familiares son alianzas que tienen elementos comunes, elementos que pueden acarrear, que pueden traer costos políticos internos. Entonces, ok, yo voy a te apoyar, ¿no? Yo voy a te respaldar, mas creo que você vai fazer para mí as coisas más fáciles internamente en política. Es un problema de coordinación compleja. Yo no tengo la solución y no tengo la respuesta, pero me parece que este es uno de los elementos que yo acredito que es una de las formas de aproximarse al problema, no exactamente de Venezuela, o tema de Venezuela en relación con los procesos progresistas o de reforma en otros países, especialmente Brasil, bueno, y especialmente México, pero la diferencia con México es que México tiene menos relación directa con Venezuela y además un proceso político que consiguió su propia sucesión, como hablábamos antes ya. Es decir, no tenía ningún desafío en juego. Obviamente,
el fantasma, aquí en la Argentina también, pero el fantasma lo vive Pedro Sánchez en España, inclusive no siendo nada simpático con Maduro, la derecha española sigue diciendo que Pedro Sánchez es un ariete, un alfil, un peón de Maduro. Y no importa que Pedro Sánchez reconozca a Edmundo González, lo sigue siendo porque parte de la propaganda internacional, y ahí me quedo en lo que decía Silvia, que ahí hay un plan internacional, parte de la propaganda internacional fue presentarnos a todos como si fuéramos el diablo. Bueno, Bolsonaro usó la palabra diablo en la campaña y Milei usa la palabra diablo o Lucifer o cosa por el estilo. Y el equivalente de diablo es el comunismo, el socialismo, y eso se resume en una sola palabra: Venezuela. Nadie analiza qué pasa en Venezuela, ni qué pasó históricamente, ni por qué se llegó a esta crisis, ni por qué asumió Chávez después de la crisis política, ni cómo fue la distribución de la renta petrolera históricamente. Esas son cosas que quedan para los que estamos interesados en la política internacional. Lo que se trata de hacer es Venezuela igual diablo. Entonces, si uno está con el diablo, no está con Dios. Digo, muy, muy simple es eso. Eso por un lado, desde el punto de vista de la ultraderecha. Y desde el punto de vista de este sector, me parece que esa dificultad, que ese desacompasamiento, que yo no sé cómo se resuelve sinceramente, o sea, yo sé cómo se resolvía en otra época, y es lo que les conté. Lula decía, ten que devagar, y a su vez Chávez explicaba por qué hacía lo que hacía, y a veces dice, bueno, seguís solo. Y con Néstor también hubo ese tipo de conversaciones. Ahora, hay un gran ejemplo en ese sentido, en ese senso, perdón, me volví al español puro, dejé el portuñol, abandoné el portuñol, que fue a nacionalización do petróleo na Bolivia. Eso fue un grande problema, ustedes saben bien eso, esa historia. Eso fue un grande problema para Lula, porque algunos en Brasil dijeron, ¿cómo? Ese indio, ¿no? Porque fue así, una cosa racista, etcétera, etcétera. Ese indio de un país pequeño está desafiando o poder de Brasil. Y en realidad Lula no estaba muy contento, no con o conteúdo da medida de Evo Morales, mas con la forma. Porque Evo nem sequer falou previamente a Lula para coordinar. Bueno, ese tipo de no coordinación, de descoordinación, crea espacios para que a direita e a ultradireita tenga capacidad de maniobras más fáciles que en caso de que existiera un nivel más alto de coordinación, ainda que esa coordinación sea muy difícil en estas condiciones objetivas. Perfeito, perfeito. Silvia. Não, o Evo, eles ocuparam a refinaria da Petrobras no meio da campanha eleitoral. Me lembro que eu falei com o pessoal lá do movimento deles, falei, vocês não podiam ter esperado um pouco? Porque isso é péssimo, entendeu? Péssimo. Bueno, eu estou falando, Silvia, estou falando exatamente disso, de como é o compás, como é o acompanhamento, como se vai dando. É difícil, porque cada país tem a sua realidade, mas se vocês têm aliados, se vocês têm amizade, tem que acompassar de alguma maneira, acompassar, acompanhar, coordenar, etc. Martim, mas o negócio da Venezuela está difícil, porque realmente tem uma miséria grande. Agora, a população não sabe a origem dessa miséria. Ela não foi causada pelo governo Maduro, ela foi causada exatamente, principalmente pelo bloqueio. Então, fica parecendo o seguinte, o pessoal está fugindo de um governo que é ditatorial e que é... Eu não gosto do governo Maduro, mas não tem sentido o Brasil intervir na Venezuela. Absolutamente não. Eu acho que tem que reconhecer a eleição e continuar, entendeu? Mas, enfim. Mas uma palavrinha, Martim, sobre o governo Boric. Qual que é a avaliação? Estamos fazendo uma sorte de enciclopédia da América Latina. Não é todo dia que a gente tem um intelectual argentino desse peso, sim. Tá certo? Eu acho, resumidamente, que é muito inestável, como uma montanha russa, com problemas de gobernabilidade interna, e
tal vez como una política externa, en algunos casos innecesaria, por lo menos desde el punto de vista discursivo. Creo que también tiene que ver con o sea, Chile. A ver, vamos a ordenar un poquito las ideas. Chile, a diferencia de Brasil o de Argentina, tiene un otro tipo de economía, una economía abierta. Yo no estoy dando a mi opinión, es así. Chile tiene una economía abierta, Chile tiene una economía exportadora, especialmente de productos primarios, minería e salmón, especialmente, algunos más. Va a ser así. Cuando fue o no al ALCA, na Mar del Plata, en 2005, yo me lembro que el presidente Lagos explicó privadamente a los 5 presidentes do Mercosur. En ese momento eran 5, porque Venezuela era parte del Mercosur en ese momento. Lagos explicó a los 5 presidentes del Mercosur: para Chile, o ALCA no hay un problema porque Chile es una economía abierta y tiene un espacio de libre comercio con los Estados Unidos. Mas, políticamente, yo voy a votar con ustedes. Voy a votar no a formación do ALCA, aunque para mí sea indiferente. Yo voy a votar no a formación do ALCA porque políticamente yo acredito que es importante, esas fueran palabras do Lagos, políticamente era importante no fisurar, no quebrar, no quebrantar o frente común da América do Sul. Y así fue. Y así fue. Lagos no siguió a política de Estados Unidos y de Canadá, que fueron muy agresivos. Incluso ALCA fue un fenómeno. Yo hice un documental sobre eso, 10 años después, en 2015. ALCA fue el único caso en la historia en que a discusión final no fue a nivel dos técnicos, los vice-chanceleres o los chanceleres o ministros, mas fue a nivel dos presidentes. Único caso, no hubo ningún caso igual. Una discusión dura, 16 horas, un día, unas pocas horas, el día siguiente, en noviembre de 2005. A posición agresiva fue dos Estados Unidos y do Canadá, en ese momento seguidos por o México do Fox, también pelo Panamá. Y Chile, en esa posición objetiva do punto de vista comercial, no acompañó a Estados Unidos o Canadá, no acompañó o bloque ultraliberal, mas acompañó o bloque do Mercosur por razones políticas. Eu não vejo que Boric esté haciendo la misma cosa, y al mismo tiempo, no existe un bloque político sólido del otro lado. Yo acho que es preciso decir las dos cosas, no para ser neutral, mas para ser realista en el análisis. Fantástico. Bom, eu diria outras coisas, mas o André tem que sair, né, Pedro? Vai ter que sair, estamos usando o bloco aqui. Bom, a gente tem a última coisa aqui, que é o nosso quadro cultural, viu, Martim? Que o André, o nosso, enfim, produtor aqui e tal, ele elaborou aqui no programa, que é uma dica cultural, enfim, um livro, um filme, uma série, o que você quiser, uma música, né? Pode ser argentina, né? No caso, acho que é melhor para nós aqui, para o pessoal conhecer melhor e tal, mais da cultura argentina. Então, esse é o nosso último quadro. Se você tem alguma coisa, separou alguma coisa? Então, a dica cultural da Silvia, eu acho que é a sugestão que ela deu, né? Durante o programa, eu acho que essa vai ser a dica cultural dela. Mas nós queremos, Martim, uma indicação sua. Tem algum filme argentino novo, adoro o cinema argentino. Um filme argentino aí, fica à vontade. É para a gente fechar. Agora para fechar? Isso. Uma dica cultural, um filme argentino. Uma sugestão de livro, de filme que você queira fazer. Un filme argentino actual. Uno de los últimos filmes que fue muy importante en Argentina fue 1985. Fue un filme sobre los juicios a juntas militares a comienzos de la democracia. Fue muy importante y al mismo tiempo es contradictorio, porque eso fue un boom popular
Depois, uma eleição popular também, 56% no balotage, para Milei, para investigação sociológica profunda. Os dois booms, o boom político. Fantástico. Bom, Ricardo Darim, né? Com essa dica extraordinária, nós vamos encerrando aqui o nosso moinho. Silvia, muito obrigado. Sempre um prazer ter você aqui. Você é de casa. Martim, foi um aprendizado aqui, uma aula magna desde a Argentina. Muitas graças. Estamos todos enamorados desse conhecimento acá, desse conhecimento. Muitas graças. Agradecer a nossa comunidade, ao André, que está aqui segurando a lojinha aqui nos bastidores, né? Sem ele as coisas vão caindo por aqui. A nossa comunidade, o GGN, sempre tão participativa, eu tenho certeza, e sempre tão generosa. E eu queria fazer, na minha dica cultural, na verdade, hoje diferente, uma homenagem à Natália Urban, uma jornalista jovem, muita gente conhece ela. Eu não conheci ela pessoalmente, mas tinha muitos amigos em comuns, e lamentavelmente acabou falecendo essa semana. Ela era uma correspondente internacional do Brasil na Inglaterra, no Reino Unido, né, na Escócia, e estava por ali sempre. Muito, muito intrépida, muito ousada, né, e muito comprometida. Então, o nosso abraço aqui do Moinho, a Natália Urban, aos familiares e a todos e todas aí. Muito obrigado, pessoal. O Mundo é um Moinho volta quinta que vem às 21 horas. Buenas noches, muitas gracias.